Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9, Vivendo com Sabedoria. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar. Como único Deus verdadeiro, soberano, Rei, Criador, Salvador nosso. Em nome de Jesus, nos introduzimos na Tua presença, Pai, pedindo a Tua graça, pedindo por Tua misericórdia e pedindo aquilo que Jesus prometeu, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Vivendo em sabedoria. O verso áureo, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Não muito tempo atrás, um jarro de cristal foi leiloado no Reino Unido. Os leiloeiros o descreveram como um jarro francês Bordeaux do século XIX e estimaram seu valor por $200. Dois arrematadores perspicazes reconheceram o jarro como um utensílio muito valioso, um utensílio islâmico extremamente raro. E qual era o seu verdadeiro valor? Cerca de $6,5 milhões. O que fez com que aquele leiloeiro deixasse que aquele vaso fosse vendido somente por $200? Ele não conhecia o valor do vaso. Ele não conhecia o valor daquele utensílio. Foi dessa forma que aqueles arrematadores perspicazes foram para casa levando um utensílio que valia $6,5 milhões e pagaram somente $200. Tudo porque eles conheciam o valor do jarro. Queridos, em Efésios capítulo 5, versos 1 até o verso 20, Paulo comparou o que pagãos e crentes valorizam. Valorizamos coisas diferentes, temos prioridades diferentes. Nossos olhos estão centralizados em coisas diferentes. Os pagãos consideravam conversas indecentes, festas com bebedeira e sexo pervertido. Eles consideravam isto como sendo os grandes tesouros da vida. Por outro lado, os crentes sabem que um dia de juízo final se aproxima, quando o verdadeiro valor de todas as coisas se tornará aparente. Em vez de investir em festas e embriaguez, os crentes em Jesus Cristo valorizam, entre outras coisas, valorizam a bondade, a justiça, a verdade. Paulo assim insistiu com os crentes para que arrematem, adquiram aquilo que verdadeiramente tem valor, os tesouros de Jesus Cristo, enquanto vivemos nesta terra, no limiar da eternidade. Vamos buscar as coisas de cima, as coisas do céu, as coisas superiores, porque é para lá que os nossos olhos se voltam, para as visões do céu. Nós valorizamos o que Jesus valoriza. Queridos, o que é de mais precioso para mim e para você é o céu, é estar na presença de Jesus Cristo. É assimilar o caráter de Jesus Cristo, desenvolver em nós todos os traços de caráter do nosso Jesus Cristo e possuir a mente de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, digam palavras de ação de graças. Nossa boca tem que ser uma fonte de bênção, uma fonte que libera bênçãos para aqueles que nos ouvem. Abra sua Bíblia em Efésios, vamos ler então Efésios capítulo 5, vamos ver o verso 1 e o verso 2. Efésios 5, 1 e 2. Sejam, pois, imitadores de Deus. Eu diria,
Sejam, pois, imitadores de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é um modelo que se coloca diante de você para ser imitado, para ser copiado e para ser reproduzido. Como disse Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, Jesus pousa para ser retratado, para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. Ele pousa na sua frente. E nós temos que ter tempo, tomar tempo para contemplar Jesus. E pela contemplação seremos transformados. Portanto, meus irmãos, sejam imitadores de Jesus como filhos amados de Deus. É isso que nós somos, filhos e filhas. E nós contemplamos prazerosamente e longamente Jesus Cristo, admirando o seu caráter e tentando assimilar tudo o que podemos assimilar do nosso amado Jesus. E agora o capítulo 5, verso 2. Andem em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus Cristo provou o seu amor, entregando-se a si mesmo em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus é o sacrifício do santuário celestial. No santuário celestial não existe a morte de animais, mas a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o comandante das hostes celestiais, o Deus Filho, Criador dos céus e da terra, aquele por quem tudo foi criado. Ele se tornou um de nós e ele se tornou sacrifício para Deus em cheiro suave. Por isso Jesus morreu no dia da Páscoa. Por isso o véu do templo se rasgou de cima a embaixo quando Jesus morreu, porque era o sacrifício verdadeiro. Tudo que era feito no santuário da terra era somente era um simbolismo, era uma ilustração. Mas o verdadeiro sacrifício foi o de Jesus, quando ele inaugurou o santuário celestial. Ele foi o sacrifício feito a Deus em cheiro suave. Andemos em amor, diz aqui, como também Cristo nos amou. Queridos, Jesus Cristo é o padrão para o cristão. Tudo o que ele fez, a forma como ele agiu, a forma como ele tratou as pessoas, a forma como ele se relacionava com o Deus Pai, buscando o batismo do Espírito Santo todos os dias, a vida de Jesus é o padrão para mim e para você. Paulo insistiu com os crentes a viverem em amor, andarem em amor, um chamado importante para essa sessão. A vida em amor devia ser moldada segundo o amor de Cristo por nós, expresso em seu sacrifício expiatório. Paulo afirmou 4 coisas sobre esse sacrifício. Primeira, foi motivado tanto pelo amor de Deus Pai, quanto pelo próprio Cristo. Número 2, é substitutivo. A morte de Cristo foi substitutiva, expiatória, isto é, Cristo morreu em nosso lugar. Ele não foi uma vítima passiva, mas se entregou por nós voluntariamente. Número 3, à luz dos símbolos do serviço do santuário terrestre no Antigo Testamento, a morte de Cristo também é um sacrifício feito a Deus. E número 4, o sacrifício foi aceito, pois é oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios capítulo 5, agora vamos ler o verso 3 até o verso 5. Leia comigo. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Paulo vai direto no assunto. Paulo se refere à vida promíscua, profana, que os pagãos gentios viviam e que os crentes em Éfeso também viviam antes de conhecer a Jesus. Mas, queridos, este estilo de vida profano, promíscuo, imoral, não é o estilo de vida dos que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Por isso, Paulo está falando a prostituição
não pode existir na vida do crente salvo em Jesus Cristo. Nós somos santos em Jesus Cristo. Buscamos a santidade mais que outra coisa qualquer. Buscamos a santidade. E toda impureza, aqui diz, não se nomeie entre vocês, não existe entre vocês a prostituição, a impureza ou a avareza. O que é avareza? É a busca por dinheiro, é a busca por bens materiais, é o egoísmo, o querer tudo para você, colocando o eu em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. A vida do ímpio gira em torno de si mesmo, em avareza, em satisfazer os desejos da carne, das impurezas mentais, das impurezas sexuais, da prostituição. Por isso diz aqui, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vocês, ou seja, não pode existir entre vocês. Vocês não podem contemplar estas coisas, porque elas contaminam, porque vocês são santos. Paulo diz claramente que nós somos santos, santidade em Jesus Cristo. Ó, meu querido irmão, no verso 4, Paulo diz, nem torpezas, coisas más, coisas sujas, coisas sórdidas, nem torpezas, nem parvoíces. O que seriam parvoíces? Seriam obscenidades, conversas vulgares, conversas tolas, gracejos imorais. Isso não pode existir na vida do crente. Paulo está falando para os efésios, mas Paulo foi usado pelo Espírito Santo para falar para você e para mim. Nossa linguagem, nossa boca expressa aquilo que existe em abundância dentro do nosso coração. Nós nos damos a conhecer pelo que falamos. E a nossa palavra, a nossa linguagem deve ser caracterizada por santidade, pureza. Então deveremos abandonar a obscenidade, a conversa tola, os gracejos imorais, as piadas indecentes, as insinuações profanas. A linguagem do cristão, ela deve ser pura, que edifica aqueles que ouvem. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. A linguagem sua, a minha boca, tem que ser uma fonte de ações de graças. Meu querido irmão, o que Paulo está mostrando para você e para mim é o padrão de vida dos crentes em Jesus Cristo. Nós que vivemos agora no tempo do fim. Este padrão de conduta, de vida, ele está sendo exposto como sendo o ideal de Deus para nós. A santidade em Jesus Cristo. E o verso 5, porque bem sabeis que nenhum fornicário, veja bem, Paulo está falando de uma forma bem clara, nenhum fornicário, nenhum prostituto, nenhum promíscuo, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você quer uma linguagem mais clara, mais objetiva do que esta que Paulo está usando aqui? Aqui em Efésios capítulo 5, versos 3 até o verso 5, Paulo introduz uma seção que expressa preocupação com a ética sexual. Paulo fala muito sobre a questão da sexualidade. Naqueles dias em que prevalecia o paganismo, a imoralidade, a promiscuidade, a perversão sexual era muito comum, como também são comuns hoje, em nossos dias. Os jovens convertidos em Éfeso corriam o risco de recuar do seu chamado cristão e serem atraídos de volta para o comportamento sexual que negaria o testemunho cristão. Por um lado, o mundo greco-romano do primeiro século exibia a corrupção e a perversão moral descritas em outros lugares do Novo Testamento também. Por exemplo, os banquetes dos ricos regularmente exibiam os comportamentos que Paulo censurou aqui em Efésios capítulo 5. Embriaguez era o que sempre existiu,
mas não pode existir no meio do povo de Deus. Embriaguez, seja todo tipo de embriaguez, linguagem grosseira, linguagem sensual, entretenimento indecente, atos imorais. Além disso, os centros urbanos proporcionavam anonimato e permissividade que fomentavam práticas sexuais imorais. Por outro lado, muitos nessa sociedade levavam vidas virtuosas e eram defensores da moralidade estrita. Quando o Novo Testamento apresenta a lista de vícios ou virtudes e códigos familiares, seus autores refletem os temas do mundo greco-romano mais amplo, que era ao mesmo tempo pervertido. Isso ajuda a explicar as exortações de Paulo para se evitar o comportamento imoral praticado pelos gentios. Ao mesmo tempo, Paulo, instruía os crentes a serem prudentes no seu comportamento de forma a obter boa reputação entre os incrédulos. Queridos, as palavras de Paulo sobre o comportamento sexual, sobre a vida sexual, será que estas palavras de Paulo se aplicam a você e a mim hoje, à nossa cultura atual? Com certeza, porque a sociedade hoje não é menos imoral do que naquele tempo. Hoje a imoralidade é maior, a promiscuidade é maior, a pornografia se alastra por todos os lados, as pessoas praticam a pornografia hoje muito mais do que naquele tempo. Portanto, todos estes conselhos que Paulo está nos dando são valiosos porque hoje Deus espera de mim e de você uma vida santa. Imite a Jesus Cristo, como Paulo recomenda. Portanto, sejam imitadores de Jesus como filhos amados e andem em amor. Vivam em amor a Deus, em amor ao próximo, como também Cristo nos amou. Jesus é o padrão de vida pura, de vida santa. Jesus pousa diante de você como um modelo para ser imitado, assimilado, reproduzido, que outros vejam Jesus refletido em você. Aleluia! Na parte de segunda-feira, vivendo como filhos da luz, vivendo vida santa. Queridos, Deus nos deu um padrão elevado de conduta. Deus não baixa o padrão. Agora, no tempo do fim, nesta última geração, Deus elevou o padrão, exigindo de você e de mim um padrão de conduta mais puro, mais elevado do que no passado. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Efésios, capítulo 5 e o verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não podemos nos deixar enganar pelos padrões de conduta que a televisão mostra, que os filmes de Hollywood mostram. Queridos, eles não são padrão de conduta, eles não são um modelo a serem copiados. Nosso modelo é Jesus Cristo. Portanto, Paulo diz aqui, ninguém vos engane, não se deixe enganar com palavras vãs. As pessoas vivem como se não existisse Deus. Mas Paulo está dizendo aqui, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Tudo o que fazemos traz consequências. A vida que vivemos traz consequências eternas. Eternas em termos de salvação e eternas em termos de perdição também, porque Deus observa e tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo está sendo registrado. Por estas coisas vem a ira de Deus. A ira de Deus será manifestada, conforme diz ali em Apocalipse capítulo 16, a ira de Deus vai se manifestar através do derramamento das 7 pragas. As 7 pragas são manifestações da ira de Deus. Portanto, meus queridos, nós vivemos neste mundo sendo observados. O céu nos observa. Leia também Efésios, capítulo 5, verso 7 até o verso 10.
Portanto, não sejam seus companheiros. Os mundanos, os profanos, os promíscuos, os prostitutos, os imorais, eles não são exemplos para nós. Não sejamos amigos deles. Dize-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Quem são os seus amigos? Eles amam a Jesus? Eles valorizam a Bíblia? Eles são obedientes aos 10 mandamentos? Eles são apaixonados por Jesus? Com quem você se relaciona? Quais são os seus amigos? Paulo está dizendo, portanto, não sejam seus companheiros. Ele está dizendo que nós não deveremos ter amizades profanas. Esse padrão profano, pecaminoso, mencionado por Paulo no capítulo 5 de Efésios, o verso 3 até o verso 5, é uma advertência de Deus para você, para que não sejamos amigos destes que tais coisas praticam. E o verso 8, porque noutro tempo vocês eram trevas. Noutro tempo, ou seja, antes de conhecerem a Jesus, vocês eram trevas, pertenciam ao reino das trevas, refletiam o caráter de Satanás, mas agora vocês refletem o caráter de Jesus, agora vocês são filhos da luz, mas agora sois luz no Senhor, andem como filhos da luz. Deus espera uma vida diferente sua e minha, meu querido irmão, porque nós fomos transformados por Jesus Cristo, fomos gerados pelo Espírito Santo, nascemos como novas criaturas. Nossos olhos estão voltados para o céu, porque agora nós somos luz no Senhor. Andemos, pois, como filhos da luz. E agora o verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito, mencionado por Paulo aqui em Gálatas. O mesmo autor de Efésios é o mesmo autor de Gálatas. E aqui em Gálatas capítulo 5, nós lemos aqui o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. É gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estes frutos do Espírito, que são traços de caráter de Jesus, que o Espírito Santo implanta em você, está em pleno contraste com as obras da carne, com os traços de caráter de Satanás. Vejam os traços de caráter de Satanás. Paulo gosta de contrastar o bem com o mal. Por isso, aqui em Gálatas 5, 22, ele mostra os traços de caráter de Jesus. E então, em Gálatas 5, verso 19, 20 e 21, ele mostra os traços de caráter de Satanás. Portanto, queridos, aqui estão os dois padrões. Ou você imita a Satanás, ou você imita a Jesus. Vejam os traços de caráter de Satanás. Gálatas 5, versos 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, ou seja, amor pervertido. O que mais? Idolatria. O que mais? Feitiçaria, inimizades, porfias, ou seja, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Tudo isso aqui são traços de caráter de Satanás. Em contraste, pleno contraste com os traços de caráter de Jesus. No verso 22 está o caráter de Jesus: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Meu querido irmão, Paulo está colocando o caráter de Satanás e o caráter de Jesus em contraste. E você, salvo por Jesus Cristo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, você deve se concentrar na contemplação diária de Jesus. Contemplando, seremos transformados de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está incentivando a você e a mim, meu querido irmão, a reproduzirmos Jesus Cristo, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Aqui diz em Efésios capítulo 5,
Efésios capítulo 5 e o verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. É o fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, 22. E agora o verso 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Estes traços de caráter mencionados no verso 9, bondade, justiça e verdade, como parte do fruto do Espírito, fazem parte do caráter de Jesus. Por isso o verso 10 diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? É o caráter do seu Filho amado, Jesus Cristo. Isto é agradável ao Senhor. E é esta a nossa meta. Nós temos que buscar incessantemente aquilo que Deus aprova. Verso 10 diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor deve ser agradável para você e para mim. Meu querido irmão, o apelo de Paulo é que não sejamos amigos dos profanos, mas amigos de Jesus. O pagão busca o prazer através da imoralidade sexual e toda impureza ou avareza. Assim são os ímpios hoje ainda. Mas o objetivo do crente é dramaticamente distinto, diferente. Não agrada a si mesmo. O crente não agrada a si mesmo. Ele busca fazer a vontade de Jesus, agradar a Deus. E viver em amor como Cristo viveu em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Vivendo como filhos da luz, vivendo uma vida de santidade. Sejam santos, porque eu sou santo, disse Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nada satisfaz mais a Deus e agrada mais a Deus, o Pai, do que o caráter santo de Jesus Cristo. E é esse caráter que o Espírito Santo quer reproduzir em você. O Espírito Santo pega as coisas de Jesus e nos comunica. Ele pega o caráter de Jesus Cristo e implanta em nós, para que as pessoas vejam Cristo em você, Cristo em mim e Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Na parte de terça-feira, desperte, você que está dormindo. Este aqui é um apelo direto aos laodiceanos, de Apocalipse 3, porque Laodiceia está dormindo. A expressão laodiceana, porque tu és morno, significa que a igreja de Laodiceia está dormindo. Portanto, meus queridos, este conselho de Paulo, desperte, você que está dormindo, nós deveremos aplicar a nós mesmos. Abra sua Bíblia e vamos ler então Efésios capítulo 5 e os versos 11 até o verso 14. Capítulo 5, versos 11 até o verso 14. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não podemos ser amigos dos profanos. Deveremos influenciar o mundo. Deveremos influenciar os ímpios, atraí-los para Jesus Cristo. Mas, meus queridos, nunca imitá-los. Nunca praticarmos os pecados que eles praticam. Não desenvolvermos os hábitos que eles têm. Nosso padrão é o céu, é o padrão santo do caráter de Jesus. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Nós deveremos ter uma vida distinta do reino das trevas, porque somos filhos da luz. Estamos lendo Efésios 5, verso 11 em diante. Não comuniquem com as obras infrutuosas das trevas. Não pratiquemos as obras perversas, pecaminosas, pornográficas, imorais das trevas. Mas condenemos estas práticas. Deus está chamando você, meu querido irmão, não só para viver uma vida santa, mas para que você também condene aquilo que é pecaminoso, para que você saia da vida passiva e se torne um cristão ativo. Não só deixar de praticar o mal, mas condenar a prática do mal. E agora o verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Queridos,
a vida imoral, pornográfica, promíscua, pedófila, a vida que eles vivem é tão suja, é tão podre, que nós não poderemos nem mesmo entrar em detalhes. Não podemos contemplar tais cenas que nos contaminam. Não deveremos ficar falando sobre elas, porque até o falar é sujo, até o falar é contagioso. É isso que Paulo está dizendo, porque aquilo que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. E agora o verso 13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Todas estas coisas mencionadas por Paulo aqui nesses versos são condenadas por Deus e devem ser condenadas pelos salvos em Jesus Cristo, pela luz, porque a luz a tudo manifesta. E o verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes. Ó você laodiceano, que não é frio e nem quente, mas porque você é morno, você está dormindo. Jesus Cristo está nos acordando. Ó você que dorme, desperte o sono da mornidão laodiceana, o sono do compromisso com o mundo. Acorde, levante-se dentre os mortos. Os mortos espirituais são corpos vivos, mas espiritualmente são mortos. E nós devemos viver como filhos de Deus vivos. Vivos, levante-se dentre os mortos, mortos espirituais, e Jesus te esclarecerá. Jesus nos iluminará. Jesus Cristo nos batizará com o Espírito Santo. Jesus Cristo nos santificará para que sejamos vistos, presenciados pelo mundo como reflexos de Jesus Cristo. Que as pessoas vejam em você o rosto de um anjo, o rosto de Jesus Cristo. Meu querido irmão, o padrão de conduta, o estilo de vida apresentado por Paulo aqui em Efésios capítulo 5 é elevado. É o padrão de conduta para os que vivem na última geração. Paulo está dizendo: tenham um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz. Não tenham uma vida sexualmente imoral e oposta a Deus. Vocês veem como Paulo dá tanta ênfase à vida sexual, porque a imoralidade, a prostituição, a promiscuidade eram características fortes do paganismo, das religiões pagãs. E hoje, queridos, nós estamos vivendo num tempo em que a imoralidade, a promiscuidade, a pedofilia, a pornografia, enfim, meus queridos, o sexo pervertido está tão presente em nossos dias de uma forma muito mais agigantada do que naquele tempo. Mas Deus está exigindo de você e Deus está incentivando você a buscar santidade em Jesus Cristo. A mesma transformação que os efésios experimentaram como crentes. Um chamado claro Deus está fazendo aqui, a fim de que os crentes despertem do sono espiritual e experimentem a presença transformadora de Jesus. Meu querido irmão, o contraste da vida do cristão está exposto aqui em primeira carta de João, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, e vamos ver então o verso 15 até o verso 17. João, aqui na sua primeira carta, está usando o mesmo argumento de Paulo lá em Efésios capítulo 5. Vejam aqui, 1 João 2, versos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o mesmo padrão de santidade e de pureza ensinados por Paulo, está sendo ensinado também pelo profeta João. E agora o verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne. Na concupiscência da carne entram todos os desejos pecaminosos da carne. A imoralidade, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade,
A concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos contemplam através da pornografia, através das novelas, através dos filmes. Enfim, meus queridos, nós devemos nos negar a contemplar o que é mal. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o luxo. O que João está falando é que nada disso pertence ao Deus Pai, mas ao mundo. O padrão dos pagãos, dos ímpios, dos perdidos é o mundo. São os traços de caráter de Satanás que eles desenvolvem. Mas, queridos, o nosso padrão é o céu. Nosso sonho é o céu. E o padrão de conduta é o caráter santo de Jesus Cristo. Por isso diz aqui o verso 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, você e eu, meu querido irmão, nós que buscamos fazer a vontade do nosso Deus, nós vamos permanecer para sempre, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, tem a eternidade, a vida eterna, junto com Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. Aleluia! Na parte de quarta-feira, arrematando as pechinchas. Meu querido irmão, vamos abrir a Bíblia agora em Efésios capítulo 5 e vamos ler os versos 15 a 17. Efésios capítulo 5 e os versos 15 a 17. Vamos ler juntos. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como nécios, ou seja, não como loucos ou tolos, mas como sábios. Veja o conselho de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Vejam prudentemente como andam. Paulo está falando de andar, de viver, um estilo de vida padronizado em Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo viveu, nós deveremos também viver. Ele é o padrão. É isso que João está dizendo aqui, na primeira carta de João, o capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Jesus, também deve andar como ele andou. Você contempla Jesus Cristo nos evangelhos, você medita nele, vê como é que ele andava, como é que ele tratava as pessoas, qual era o padrão de vida, o estilo de vida de Jesus, e nós imitamos a Jesus, porque o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo desenvolve em nós o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão de santidade. Assim como Jesus andou, nós deveremos andar. Por isso, meus queridos, Paulo está dizendo aqui, em Efésios capítulo 5 e o verso 15. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam. Andar nas pegadas de Jesus Cristo, não como loucos, mas como sábios. Sábio é aquele que busca viver uma vida semelhante à de Jesus. Sábio é aquele que não olha para dentro de si mesmo, buscando força, buscando sabedoria. Não. Sábio é aquele que sabe que não somos nada, somos pó, somos pecadores. Precisamos de um Deus santo, precisamos de um padrão elevado, como o padrão do caráter de Jesus. Sábio é aquele que, desconfiando de si mesmo, confia unicamente em Deus e busca a bênção de Deus cada dia. Este é sábio aos olhos de Deus. E aqui diz o verso 16, remindo o tempo, aproveitando o tempo, não matando o tempo, não esbanjando o tempo, porquanto os dias são maus. Se os dias de Paulo poderiam ser chamados de dias maus, imaginem os nossos dias hoje. Como você definiria, então, os nossos dias atuais? Hoje os dias são maus, muito maus, e nós deveremos aproveitar bem o tempo. Meu querido irmão, cada minuto, cada segundo é um tesouro que Deus nos confia. E Deus vai pedir contas do nosso tempo. Como você gasta o seu tempo? Como você começa o seu dia? Você toma tempo para se ajoelhar diante de Jesus Cristo cada manhã, antes do sol nascer? Porque se você quer ter comunhão com Jesus Cristo,
Você tem que acordar antes das crianças. Você que tem filhos pequenos, você tem que acordar antes das crianças. Você tem que ter tempo para se ajoelhar sozinho aos pés de Jesus Cristo, estudar a sua Bíblia, meditar na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós devemos dormir cedo para acordar cedo. Remir o tempo se aplica à sua devoção pessoal, ao tempo que você dedica para a comunhão com Deus, ao tempo que você dedica para estar com a família e ao tempo que você dedica também para salvar almas. No livro Parábolas de Jesus, página 343, diz assim: todos têm que trabalhar na conquista de almas para Jesus. Donativos não podem substituir isto. No mesmo livro, página 373, diz assim: cada ano, milhões e milhões de almas humanas passam para a eternidade inadvertidas e não salvas. Ora a ora, apresentam-se oportunidades de alcançar e salvar almas. E estas oportunidades vêm e vão continuamente. Dias, semanas e meses vão se passando. Temos menos um dia, menos uma semana, menos um mês para fazer a nossa obra. Quando muito, alguns anos mais, e a voz a que não podemos deixar de responder será ouvida dizendo: dá contas da tua mordomia. Deus vai pedir contas do nosso tempo. Deus nos deu 6 dias de 24 horas cada semana. 6 dias de 24 horas. E nós devemos usar sabiamente estes 6 dias, dedicando tempo para comunhão com Deus, tempo para trabalhar, tempo para estar com a família, tempo para dormir e descansar. Queridos, nós devemos usar também parte destes 6 dias que são nossos para buscar almas para Jesus, para dar estudos bíblicos. E também as 24 horas santas do Senhor, as 24 horas do sábado, devem ser amadas, respeitadas, santificadas. É isso que Paulo está recomendando quando ele diz remindo o tempo, aproveitando bem as horas, os minutos e os segundos. A vida é muito solene para ser absorvida somente em negócios terrenos, temporais, em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas, que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. A Bíblia não apoia a ociosidade, a preguiça, que é a maior maldição de nosso mundo. Todo homem e mulher verdadeiramente convertidos serão um trabalhador diligente. Parábolas de Jesus, página 343. De nenhum talento que Deus nos deu, requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Parábolas de Jesus, 342. Por isso Paulo está dizendo: remir o tempo, aproveitar bem o tempo, administrar o tempo que Deus deu para você. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. No livro Mensagens aos Jovens, página 322, diz assim: é pecado desperdiçar o nosso tempo. É pecado matar o tempo, esbanjar o tempo. Se cada momento fosse empregado de modo devido, teríamos tempo para tudo o que necessitamos. Benjamin Franklin escreveu dizendo: não esbanje o tempo, pois é o material do qual é feita a vida. E no livro Testemunhos, volume 8, página 540, Deus diz: não empreguemos em ociosidade as preciosas horas que Deus nos deu para aperfeiçoar um caráter para o céu. E agora, meu querido, o conselho que Deus nos dá no livro Desejado de Todas as Nações, página 72. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Diariamente, 1 hora para refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomar a vida de Jesus ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais da vida de Jesus. Desejado de Todas as Nações, página 72. Remindo o tempo, aproveitando o tempo,
para desenvolver o caráter de Jesus pela contemplação de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a adoração cheia do Espírito. Aqui está um convite para uma vida de louvor. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de louvor. Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios 5 e o verso 18 até o verso 20. Aqui lemos: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está advertindo a não se embriagar com vinho. No Antigo Testamento, todos bebiam vinho, vinho alcoólico, vinho que embriagava. Mas hoje, meu querido irmão, Deus elevou o padrão. Deus eleva o padrão para esta última geração. No Antigo Testamento, eles viviam em poligamia. Hoje nós não podemos viver em poligamia, porque Deus elevou o padrão de pureza. No Antigo Testamento, eles bebiam vinho alcoólico. Hoje, Deus não quer que você beba nem o vinho, nem a cerveja, nenhuma bebida alcoólica. Deus elevou o padrão. A reforma da saúde, esta mensagem poderosa da reforma da saúde, não foi dada para o Antigo Testamento e nem para os primeiros séculos. Mas, agora, para esta última geração, Deus deu a verdade presente. Faz parte da verdade presente a reforma da saúde. O livro Conselho sobre o Regime Alimentar, o livro Conselho sobre Saúde, o livro Temperança, o livro Medicina e Salvação, o livro Ciência do Bom Viver, todos estes livros trazem a verdade presente sobre a reforma da saúde, como fazer do nosso corpo templo do Espírito Santo e buscarmos a santidade de Jesus. Portanto, meu querido irmão, neste tempo em que vivemos, não podemos ficar olhando para o Antigo Testamento para ver o quanto de vinho eles bebiam, para que também bebamos, e a poligamia em que eles viviam, para também podermos imitá-los na poligamia. Não, meus queridos. Nós não estamos nos espelhando no Antigo Testamento, no padrão de vida, porque a revelação de Deus ela é progressiva, e Deus vai elevando o padrão, e Deus não vai baixar o padrão. O padrão da santidade do caráter de Jesus Cristo. É o caráter de Jesus que nós temos que imitar. E hoje a verdade presente envolve a reforma da saúde. Não se embriague com vinho, nem com cerveja, nem com café. Queridos, tudo aquilo que vicia deve ser abandonado. Tudo aquilo que escraviza deve ser abandonado. As bebidas energéticas que viciam, criam dependência. Meu querido irmão, Deus quer que você se desvencilhe, abandone uma vida de dependência das drogas, do álcool, seja do que for. Não se embriague com vinho, nem com bebida forte, nem com qualquer outra bebida alcoolizada. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 20, abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 20, o verso 1, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Se você quer ser sábio como Jesus Cristo, então você não vai se deixar vencer pelo vinho, nem pelas bebidas alcoólicas, cervejas e qualquer outra bebida alcoólica. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Agora também, Provérbios capítulo 23, e o verso 29 em diante. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Está muito claro aqui a condenação de Deus das bebidas alcoólicas. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, vai morder como a cobra e como um basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Quando a pessoa bebe, ele começa a falar tolices e começa a ser vulgar,
a olhar para a mulher estranha. Queridos, Deus quer um padrão de santidade para você. Por isso que Paulo, usado pelo Espírito Santo, está apelando para o seu coração, aqui em Efésios 5 e o verso 18. Não vos embriagueis com vinho. Isto se aplica a qualquer bebida alcoólica ou bebidas que criam dependência, mas enchei-vos do Espírito. Nossa meta é ser batizado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, pedir a chuva serôdia do Espírito Santo. O encher-se do Espírito está em completa oposição com o embriagar-se. O que Paulo está dizendo é que ou nós nos enchemos do Espírito Santo ou nós nos enchemos com o vinho. Paulo quer que você busque o batismo pleno do Espírito Santo. E agora o verso 19. Falando entre vós em salmos. Falar em salmos é viver uma vida de louvor, de cânticos de louvor. Falando entre vós em salmos. Lembrem-se que os salmos eram realmente as letras dos hinos, dos cânticos de louvor cantados por Israel. Por isso, quando ele fala falando entre vós em salmos, está falando sobre cantar hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvar a Deus, encher-se do Espírito Santo e louvar a Deus, viver uma vida de louvor. Há poder numa vida que louva a Deus. Dedica tempo para cantar os hinos do Inário Adventista. Ouça e cante os hinos maravilhosos que exaltam Jesus Cristo. Queridos, uma vida de louvor será vivida no céu. Muitas coisas que fazemos aqui na terra não vamos fazer no céu. Mesmo coisas boas que fazemos aqui, não faremos lá. Mas o louvor estará presente na vida dos salvos no novo céu e na nova terra. Aqui diz em Apocalipse capítulo 19, verso 1 a 6, e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Aqui em Apocalipse 19, você vê repetidas vezes João falando a palavra aleluia, aleluia. Uma palavra que é abundantemente usada no céu. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Lá no céu, o louvor a Deus é contínuo. Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E continua o capítulo 19 de Apocalipse, dizendo: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, e com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia pela segunda vez. E os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia, pela terceira vez no mesmo capítulo, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós, que o temeis, assim pequenos e grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia. Pela 4ª vez, aleluia, aparece no capítulo 19 de Apocalipse, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Meu querido irmão, lá no céu existe um contínuo louvor a Deus. E aqui, a sua vida e a minha vida deve ser um contínuo louvor a Deus. Por quê? Porque Deus habita em meio aos louvores dos seus filhos. Aleluia! Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Salmos 22, verso 3. Como tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmos 22, 3. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam, porém, conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça.
vida de louvor, existe poder em louvar a Jesus Cristo. E agora Colossenses 4, verso 2. Perseverem na oração, vigiando com ações de graça. Meu querido irmão, Deus espera de você e de mim uma vida de louvor. Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus Cristo, pois pertencemos a Deus sempre. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifícios de louvor. Meu querido irmão, Paulo está aqui em Efésios, capítulo 5, e os versos 19 e 20, incentivando você a viver uma vida de louvor, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo batizados pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, que você viva uma vida santa como a de Jesus. Este é o padrão a ser imitado. Que você se encha do Espírito Santo, que você aplique na sua vida a verdade presente da reforma da saúde, fazendo do corpo o templo do Espírito Santo e vivendo uma vida de contínuo louvor, dizendo aleluia, 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 porque Deus reina no céu e Deus reina na sua vida também. Fique com a bênção do meu Deus, fique com a paz de meu Jesus. Amém.